Vitória da Conquista na Bahia é definitivamente a melhor cidade do Brasil e eu vou te provar isso, quer ver? Para começar, que não é uma cidade quente como o resto do Nordeste. Também porque tem um nome um tanto curioso e redundante, ainda porque eles fazem umas bolachas ou biscoitos que nenhum lugar no mundo faz igual. Isso sem falar em umas histórias curiosas e outras bem macabras que já ocorreram por essas bandas. Eu te garanto que vale a pena conhecer esse lugar. Se tu ficou curioso, então vem comigo que eu te explico no caminho. Oi pessoas, eu Zenga aqui. Bem, Vitória da Conquista, apesar de ficar na Bahia, não é uma cidade de praias como muitos pensam que todo o Nordeste é. Na verdade, Vitória da Conquista fica num lugar alto, então as temperaturas são bem mais clima de montanha do que aquele calor de pelar porco. Isso no inverno, né? No verão é aquela loucura normal. A cidade, no caso, só perde para a região da Chapada Diamantina em questão de frio, então é possível dizer que é um polo norte baiano. Ou algo do tipo. Em 2020 eles tiveram a temperatura mais baixa dos últimos tempos, 9 graus. Olha, eu já vi nordestino batendo o queixo com 20 graus, então imagino que o dia que deu 9 graus foi tipo um apocalipse geral. E pelo simples fato de a cidade não ser tão quente, a economia acaba mudando bastante também. Além de que muita gente procura esse lugar pra viver. É uma ótima opção pra quem quer se debandar do sul e ir pro Nordeste e não passar tanto calor assim. Hashtag fica a dica deusinho. E sabe por que a cidade é top? Porque tem a quinta maior economia da Bahia e se destaca principalmente no setor de serviços e pela produção de biscoitos de polvilho. Ou bolacha de polvilho. Ah, sei lá, essas coisas de morder aí de polvilho. Você sabe. Eles chamam de avoador e tem aos montes lá no chalé dos biscoitos. Vitória da Conquista ainda tá na 51ª posição dentre as melhores cidades para se viver no Brasil, das que tem mais de 100 mil habitantes. O Nordeste é a segunda, só fica atrás de Petrolina. E se você, meu caro, assim como eu, acha redundante o nome Vitória da Conquista, porque afinal toda vitória é uma conquista e vice-versa, olha só do porquê do nome desse lugar. No início eles chamavam apenas de Conquista, porque esse lugar foi o nome que os portugueses e os espanhóis deram às terras depois de conquistarem elas dos indígenas. E tudo ia muito bem, até que em 1943 o pessoal, tipo assim, entrou no Google, que não existia, e descobriu que Conquista era o nome de uma cidade lá de Minas Gerais. Aí colocaram Vitória, só que já tinha outra, então acabaram misturando tudo, ficou Vitória da Conquista em homenagem às lutas vencidas no passado. Mal sabiam eles que hoje tem uma penca de cidade com o mesmo nome por aí. E Vitória da Conquista, eu vou chamar só de Conquista daqui pra frente, tá? Então fica tranquilo que esse não é um vídeo sobre Minas Gerais, vai ser até o final sobre a conquista da Bahia. Bem, eu ia falando, Conquista tem uma curiosidade bem curiosa e diferentona pra ser contada. Uma vez, um padre da cidade chamado Bernardino Correia de Melo se relacionou com uma mulher casada, olha a fofoca. A mulher se chamava Maria Clemência e era esposa de um capitão bem conhecido na época. E não é que o homem descobriu tudo, pensa na cidade ficou pequena e todo mundo só se falava nisso. O padre foi embora da cidade, a mulher ficou sozinha depois de ser acusada de adultério e enlouqueceu por aí em volta. Aí os filhos desse casal colocaram um juízo na cabeça do pai, que perdoou ela, recebeu ela de volta, doou umas cabeças de gado pra mulher e ainda registraram um documento de perdão na Câmara Municipal. E isso é sério, aconteceu em 1850 e tem registros até hoje. Naquela época até traições eram documentadas. Hoje tem internet pra galerinha stalkear e descobrir as coisas por aí. E só uma pausinha aqui, me segue lá no TikTok, que tem um monte de curiosidades legais sobre absolutamente tudo do Brasil. Só coisa top, se não gostar volta aqui pra reclamar. E já que eu falei de algumas fofoquinhas básicas, eu preciso compartilhar outras com vocês sobre Conquista. Se um dia você for pra lá, lembre-se que é no bairro de Candeias que rola de tudo. Pelo que eu percebi, é tipo um bairro nobre assim da cidade. Na outra ponta dos bairros fica Pedrinhas, que eu acho que é tipo um bairro meme de Conquista. A rua do Buchinha, onde o povo vai forrar o panduio, onde todo mundo se reúne pra beber, conversar, encontrar os matches do Tinder, coisa e tal. Em algum momento também todo mundo vai te lembrar que o cineasta Glauber Rocha e o músico Elomar Figueira Melo são de lá. Além de que sempre vai ter alguém pra enfatizar que se você visita a Conquista uma vez, não vai mais querer sair de lá. A teoria pode até fazer algum sentido, já que são mais de 340 mil conquistenses que existem nestas bandas. E cá cabem algumas histórias sobre esse pedaço do Brasil. Conquista, no início, era uma terra habitada por povos indígenas, assim como qualquer outro canto do Brasil. Na época conheciam a região como Sertão da Ressaca e esses povos eram divididos em três: os Imborés, os Pataxós e os Mongoiós. Só que eles não gostavam muito uns dos outros, então brigavam bastante pela conquista desse território, que no caso não era pela propriedade, mas sim pelos alimentos
que existiam ali. Então o tempo passou e eu sofri calado, até que um belo dia, não para os indígenas, né, chegaram os portugueses para colonizar essas bandas. Eles vinham em busca principalmente de ouro e de outros metais preciosos. Na ocasião, junto com os portugueses, veio um rapaz chamado João Gonçalves da Costa, que era o demônio dizimador de aldeias indígenas. E tanto dizimou que fundou ali o Arraial da Conquista e escravizou os indígenas que sobraram. O curioso de tudo é que João, segundo alguns historiadores que pesquisaram bastante, era um ex-escravo. Tá, mas presta atenção que agora a história fica ainda mais cabeluda. Durante essa conquista do João e sua trupe, os mongóis acabaram ajudando os colonizadores na luta contra os pataxós e os imborés em troca de garantia para o seu povo. Só que depois de dominarem as duas tribos, os mongóis foram escravizados e obrigados a trabalhar na abertura de estradas e derrubada de matas. E aí os caras ficaram mais do que pistola. E os soldados do João já sabiam disso. Então começou uma peleia entre a galera do João e os mongóis que durou muito tempo, até que num certo dia os mongóis foram convidados a festejar uma trégua com os soldados. Só que os soldados embebedaram os indígenas, depois cercaram eles e mataram quase todos, incluindo mulheres e crianças. E assim os mongóis deixaram de existir. Pra galera que acha que viver no passado era tudo de bom, tinha dessas atrocidades também. Os soldados, eles eram bem jaguara mesmo, até ofereciam roupas infectadas com varíola pros indígenas. Depois de tudo isso que eu falei, o Arraial da Conquista começou a crescer, chegaram os primeiros rebanhos, mudaram o nome para Vila Imperial da Vitória e só em 1891 que passaram a chamar apenas de Conquista. Depois veio uma galera do Brasil todo, abriram cafezais e a cidade decolou na produção do grão do café, no caso nos próximos anos até 1980, quando então rolou a crise no café e Conquista precisou se adaptar economicamente pro setor de serviços. Aí, ó, eis a prova de que tudo fica mais legal com uma história por trás, né? Viver em Conquista, no caso, é lembrar todo dia desse passado maluco que eles têm por aí. Mas agora eu quero te apresentar algumas coisas legais pra se fazer na cidade, pra você se convencer que Vitória da Conquista é a melhor cidade do Brasil. Só deixando claro que esse é o nome do quadro do canal, tá? Semana que vem outra cidade melhor que o Brasil e na outra, e assim vai. Aceitem isso de uma vez por todas. Aí antes que eu esqueça, também não esqueça de entrar no meu canal do Telegram. Vai lá, na curiosidade, descobre se tu gosta. Eu gosto, bem legal. Mas aí não é o que interessa. Por lá, uma das coisas mais incríveis é o Cristo de Mário Cravo, o Cristo crucificado bem lá no alto da Serra do Periperi, com feições do homem sertanejo, sofrido e com fome. Olha, tirando o fato de que ele tá sofrendo ali, a vista desse lugar é uma coisa à parte, viu? Um dos melhores pontos da cidade toda. Outro lugar é a tal da Reserva Florestal do Poço Escuro, com mais de 17 mil metros quadrados de Mata Atlântica e mata de cipó. Pra você e seu amigo que adora se aventurar no meio do mato, se encher de picão nas meias, esse lugar é perfeito porque tem bastante trilhas, plantas e bichos. Também o próprio Parque Municipal da Serra do Periperi, o Museu Regional Casa Henriqueta Prates, que abriga muito da história de Conquista e de toda a região, a Praça Tancredo Neves, com jardins bem chiques e um montão de árvores, um lago e também a Catedral de Nossa Senhora das Vitórias, o Monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos da Bahia, também nessa mesma praça, que homenageia os que foram perseguidos desde o início durante a ditadura militar em 1964, o Monumento ao Príncipe Maximiliano, o Jardim Burle Marx, construído em homenagem aos 100 anos da visita dele ao Brasil e dos 44 anos de Vitória da Conquista. Aliás, eu vi que tu tá olhando aí pra minha camiseta. É da minha loja, da Tu Shirts. Disfarce e vai lá na descrição que tem um link pra tu clicar e comprar a tua, tá? Mas voltando, a Casa Memorial Governador Regis Pacheco, o prédio da própria prefeitura da cidade, o Monumento à Bíblia, o Monumento aos 10 Mandamentos, o Monumento a Getúlio Vargas, o Monumento Jaci Flores, o Monumento ao Índio, o Monumento aos Imigrantes, o Monumento aos Bandeirantes, o Museu Cajaíba, com mais de 180 esculturas em cimento e ferro feitas pelo falecido artista plástico Aurino Cajaíba. O Monumento aos Três Pracinhas, obra do próprio Cajaíba, mas em outro ponto da cidade, só pra você não achar que eu já tinha acabado com os monumentos que essa cidade tem, que tem bastante. A Casa de Dona Zazá, o Solar dos Fonsecas e, claro, os famosos eventos de São João que param a cidade toda, assim como o Festival de Inverno Bahia, para mostrar pra vocês que nem só Gramado vive da cultura da friaca. Então, chupa Gramado! Bem, pessoas, por hoje era isso. Se gostaram do vídeo, passem ele adiante. Se não gostaram, não sei nem por que eles chegaram até aqui. E se quiser contribuir com fotos ou informações das suas cidades para um próximo vídeo, vão na descrição que tem o passo a passo por lá, tá bom? Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima.